Olá, pessoal! Bem-vindos de volta, agora na nossa aula 4, parte 2, a segunda aula, falando ainda de matrizes, produto de matrizes, na verdade, e especificamente nessa aula 2, falando de matriz inversível, de matrizes inversas. Como que nós invertemos uma matriz? Quando é possível inverter uma matriz? Quais são as condições? Qual é a definição? Então, essa aula exclusivamente vai ser para nós lidarmos com a inversão de uma matriz. O que eu vou já adiantar para vocês, já aproveito falando e já colocando na bancada aqui, é que eu vou trabalhar com uma forma de inversão. Eu vou trabalhar apenas com uma forma de inversa. E eu sei que existem outras formas de se inverter uma matriz, a gente usando às vezes o que a gente chama de matriz de cofatores e tudo mais. Porém, eu vou ficar atento a apenas uma técnica, porque eu consigo aproveitar a resolução da parte de sistemas lineares. Bom, então, bora começar, bora definir não, né? Eu vou dar uma ideia, pelo menos introdutória aqui, coisas de 5 minutinhos no máximo. Qual que é a ideia para a gente poder definir a inversa de uma matriz? Então, o que eu pensei foi o seguinte: primeira coisa é que o número 1, só para vocês entenderem a ideia, o número 1, a gente fala que ele é o elemento neutro da multiplicação. Isso aqui é uma ideia introdutória, tá, gente? Por enquanto não tem nada a ver com matrizes. É o elemento neutro da multiplicação no conjunto R. Então, o elemento neutro multiplicativo no conjunto dos números reais é o número 1. Então, o que eu quero dizer? O que eu quero fazer aqui? Bom, eu vou fazer uma operação matemática aqui, como por exemplo, 2 vezes meio. 2 vezes meio, todo mundo sabe que isso aqui dá 1. Se eu faço uma outra que seja 3 quartos vezes 4 terços, isso aqui também dá 1. Sei lá, uma outra, menos 2 vezes. Por enquanto, essas operações são sem pé nem cabeça, mas agora vamos lá que vocês vão entender. Coloquei 3 exemplos particulares aqui só para vocês entenderem. Quem é meio no conjunto dos números reais? Quem é o número meio quando eu comparo ele com 2? Quem é o número 4 terços quando eu comparo esse 4 terços com 3 quartos? Quem é o número 1 sobre menos 2, ou se você preferir menos meio, a fração menos meio, quando eu comparo com o número menos 2? Eu coloquei aqui 1 sobre menos 2 justamente porque eu quero dar esse destaque. 2 aqui, 3 aqui, que é 3 quartos, e 4 terços. Então, é como se fosse 1 aqui com 1 aqui. Né? 2 sobre 1, 1 sobre 2. 3 quartos vezes 4 terços. 2 sobre 1, 1 aqui, menos 2, menos 2. Ou seja, eu estou fazendo uma operação matemática que, tecnicamente, eu estou pegando um número A vezes 1 sobre A, e isso está me dando quem? Está me dando 1. Né? Que a gente pode escrever esse cara como A vezes A elevado a menos 1. Isso está me dando o número 1. E aí que está a questão. Esse número 1 sobre A aqui, ó, esse número 1 sobre A, uma observação importante. Para todo A diferente de 0, porque se o A é 0, não tem como eu fazer essa multiplicação, porque eu teria uma divisão por 0. Quando eu pego esse número aqui para todo A diferente de 0, eu estou pegando um número e, ao multiplicar por um número, está dando sempre o número 1. E porque eu corto A com A, dá o número 1. Ou seja, esta operação ela dá o elemento neutro da multiplicação no conjunto dos números reais. O que é o elemento neutro na multiplicação dos conjuntos dos números reais? O elemento neutro, como a gente já bem sabe, eu posso escrever até aqui, é que se eu fazer A vezes 1, isso dá o próprio A. Ou seja, é o elemento neutro da multiplicação. Né? A vezes 1 dá o próprio A. E esse 1 sobre A aqui é o que a gente chama de inverso. O inverso multiplicativo. Né? O inverso de um número. Vou me até a falar apenas o inverso. Quando eu tenho esse inverso aqui, todas as vezes que eu multiplico um número pelo seu inverso, necessariamente o que eu vou ter é o número que dá o elemento neutro daquele conjunto. A gente está aqui falando dos números reais, mas quando a gente vai tratar de estruturas algébricas, né, cursos de álgebra mesmo, quando a gente vai falar em determinados corpos, esse cara não é necessariamente o número 1, mas isso daí é outra história, de outra disciplina, não é o caso aqui. Vamos ter ao nosso caso particular. Então, dentro do conjunto dos números reais, o 1 desempenha o papel de elemento neutro multiplicativo. E toda vez que você faz uma operação de um número vezes o seu inverso, quando existe inverso, por quê? Porque o 0 no conjunto dos números reais, ele não tem número inverso.
Qual é o inverso de 2? Meio. Qual que é o inverso de 3 quartos? 4 terços. Qual que é o inverso de menos 2? Menos meio. Qual que é o inverso de A? É 1 sobre A. Ué, se o A for zero, não tem como inverter o A. Então quer dizer que no conjunto dos números reais, todo A diferente de zero tem inverso. Ok? Mas pode perceber que até dentro do conjunto dos números reais existe uma restrição. O A não pode ser zero. Existe um único número que o A não pode ser. Só não existe inverso para o número zero. Todos os outros números admitem inverso. E existindo o inverso, quando você faz ele vezes o inverso, isso dá o elemento neutro multiplicativo. Perfeito? Que é o número 1 no caso dos reais. O que eu quero fazer agora, eu já até deixei pronto aqui. Eu tenho aqui ó, uma matriz, que essa matriz ela é n por n, ou seja, essa matriz aqui, ela pertence ao conjunto das matrizes com n linhas e n colunas. Tem que ser quadrada, tá? E aqui eu coloquei a matriz identidade, que também tem que ser uma matriz n por n. Aqui eu preciso especificar porque não está bem especificado. Aqui diz que a matriz ela é n por n. O que acontece quando você calcula o produto dessas duas matrizes? Bom, de acordo com o que a gente já aprendeu na aula passada, eu vou colocar aqui na frente. De acordo com o que a gente já viu na aula passada, veja bem, primeira linha com a primeira coluna dá o cara que está na primeira linha e primeira coluna. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou fazer, ó, A1, 1 vezes 1. Dá A1, dá o cara que está aqui, né, da esquerda. Aí eu vou multiplicando e somando. A1, 2 vezes 0, dá 0. Mais A1, 3 vezes 0, mais A1, 4 vezes 0, mais A1, 5 vezes 0, mais A1, N vezes 0, ou seja, só vai sobrar o A1, 1 vezes 1, porque vai ficar A1, 1 vezes 1, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, porque eu estou multiplicando. Ou seja, só vai dar o A1, 1. Depois disso, vai ficar o A. Agora eu vou na primeira linha com a segunda coluna, para pegar o cara daqui, da primeira linha e segunda coluna. Vai ficar A1, 1 vezes 0. 0. Mais A1, 2 vezes 1. Quem que deu? A1, 2. Mais A1, 3 vezes 0 dá 0. Mais A1, 4 vezes 0 dá 0. Mais até o último cara, que é 1N vezes 0, dá 0. Ou seja, dá 0 mais A1, 2, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0. Quem que deu? Só o A1, 2. Vou pegar a primeira linha com a última coluna. Vai dar o cara que está na posição primeira linha e última coluna. Isso vai dar 0 vezes 0 vezes 0, até chegar no último termo, que vai ser só o A1N vezes 1. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais A1N vai dar o próprio A1N. Quando eu fizer a segunda linha com a primeira, segunda, terceira, quarta e enésima coluna, respectivamente, quem que vai dar? A21, A22, A2N. É só fazer essas contas aí depois que eu não conseguiu enxergar direito. Mas é repetir para a segunda linha o que eu fiz para a primeira. Eu vou fazer isso para a terceira, vai dar terceira. Eu vou fazer para a quarta, vai dar quarta. Quando eu chegar na última, eu vou ter a última linha. E o que eu estou querendo dizer aqui é que nessas condições aqui, eu tenho uma operação do tipo que A vezes IN deu a própria matriz A. O que eu quero introduzir com esse assunto? Dentro do conjunto das matrizes, a matriz identidade, ela funciona como sendo o elemento neutro da multiplicação em qual conjunto? No conjunto M, N, R. Acredito que vocês se lembram dessa notação das aulas anteriores, que é o conjunto de todas as matrizes quadradas de ordem N, N linhas, N colunas, e com entradas reais. Bom, se esse cara, ele é o elemento neutro multiplicativo do conjunto das matrizes, qualquer matriz vezes a identidade, não é uma matriz de uns, tá, gente? É matriz de identidade, da própria matriz A. Assim como acontece com o conjunto dos números reais, um número vezes o elemento neutro dá o A. Moral da história. Por que eu falei da questão de inverso? Como que a gente define o inverso de um número? É um número que, quando existe, eu vou multiplicar pelo seu inverso, isso vai dar o elemento neutro multiplicativo. Isso, então, vai dar pra gente quem? Essa nossa definição aqui. Vou colocar um pouquinho para baixo aqui para não dar spoiler depois. Dizemos que uma matriz quadrada é inversível. Quando que uma matriz quadrada ela é inversível? Quando A vezes B é igual a B vezes A
é igual a N, e a identidade. Essa matriz B, ela é chamada de matriz inversa, e a denotação dela é A vezes A menos 1. É o que eu acabei de fazer agora com números. Poderia escrever assim, ó, quer dizer que A vezes A menos 1 é igual a menos 1 vezes A, que é igual a IN. Dá na mesma essa questão da definição aqui. Então, quando que uma matriz, e aqui agora alguma observação que eu quero falar para vocês. No conjunto dos reais, o zero, apenas o zero não tem inverso. No conjunto das matrizes, mesmo ela sendo uma matriz quadrada, nem sempre o produto de duas matrizes quadradas é possível. Então, nem sempre uma matriz vai ter uma inversa. Nem sempre uma matriz vai ter uma inversa. Nas próximas aulas, quando eu for falar de determinantes, existe uma forma rápida de verificar se uma matriz ela é inversível ou não. Na aula de hoje, eu vou admitir que as matrizes existem inversa, como está escrito aqui na definição. Uma matriz ela é invertível sem somente existir uma matriz B que satisfaça essas igualdades. Na aula de hoje, eu já vou admitir que já existe. Na aula que vem, eu vou explicar condições, como que eu sei que existe. Na aula de hoje, elas já vão existir para mim. Então, é do tipo, eu sei que essa matriz tem inversa. Como que eu determino a inversa dela? Na aula que vem, é uma etapa anterior. Como que eu verifico se essa matriz tem inversa? Ok? Qual é a condição de existência dessa inversa? É um resultado rápido que alguns de vocês conhecem, já adiantando do ensino médio, que tem a ver com o determinante ser nulo ou não da matriz. Bom, aqui é a definição. E aqui é onde entra a próxima situação para a gente começar a fazer os exemplos. Pessoal, como que a gente pode determinar a inversa de uma matriz? Como eu falei no início da aula, existem várias formas. Eu vou me ater a uma. A gente pode determinar a inversa de uma matriz usando operações elementares. Quais operações elementares? A mesma que eu ensinei em algumas aulas relacionadas a sistemas linear. Eu posso permutar duas linhas da matriz, não é mais a mesma matriz, mas são matrizes equivalentes, certo? Você trocou duas linhas de uma matriz, não é mais a mesma matriz. Mudou a tabela, mas elas são equivalentes. Tanto é que a notação, ó, é a mesma. B é equivalente a A. Eu posso pegar e multiplicar uma linha da matriz por um número não nulo. É a mesma operação 1, 2, 3 sistemas lineares. Por que não nulo? Eu não posso zerar uma linha de uma matriz, assim como eu não podia zerar a linha de um sistema. E, por fim, eu também posso fazer aquela operação de somar uma linha da matriz com um múltiplo de uma outra, certo? Com um número multiplicado. Então, aqui, ó, de novo, é aquela história. Eu posso pegar a linha I e trocar ela pela linha J, lembrando que a linha I e a J aqui não é do sistema agora, é da matriz. Eu posso pegar e posso fazer a linha I, ela sendo um número vezes ela mesma, ou então eu posso pegar uma linha I e substituir ela mais, esse mais aqui, alfa é um número real, numa linha LJ, esse alfa sendo um número real. Então, essas são as operações elementares que a gente pode fazer para se inverter uma matriz. Perfeito? Então, aí agora a próxima questão é, como que nós invertemos a matriz? Então, aqui já está o teorema e um exemplo de como que a gente vai fazer essa inversão. Então, quando que uma matriz ela é inversível? Pessoal, ela é inversível se e somente se ela é, ó, destaque, equivalente à matriz identidade. Ou seja, você vai realizar operações elementares e vai transformar a matriz A na matriz identidade. Só que, como que eu vou transformar a ideia de transformar a matriz A na matriz identidade? Eu pego a matriz A com a matriz identidade e as mesmas operações que transformam A e na identidade é que levam a identidade na inversa. Então, o processo que faz, eu vou colocar ele pequenininho, a ideia, eu deixei esse espacinho aqui por isso, a ideia é que eu vou realizar operações elementares sobre a matriz A e vou colocar aqui uma linha pontilhada e ao lado eu vou escrever a matriz identidade. E vou realizar operações elementares de forma que eu vou ter matrizes sempre equivalentes, certo? O que esse teorema está falando é que a matriz A ela é equivalente à matriz identidade, as mesmas operações elementares transformam a inversa transformam a identidade na inversa. Então, a minha ideia é transformar a matriz A na matriz identidade. Bom, fazendo o quê? Operações elementares.
As mesmas operações elementares transformam a identidade na inversa. Então, eu coloco uma lado a lado para que eu possa realizar as mesmas operações elementares e eu faço operações elementares de forma conveniente, vocês já ouviram bastante isso nas outras aulas, de modo que eu transforme a matriz A na matriz identidade. E o teorema está falando que as mesmas operações elementares vão transformar a matriz A na inversa. Isso é o que está falando desse teorema. Vou fazer 2 exemplos. Pessoal, tem bastante conta. Para o vídeo não ficar comprido, eu vou colocar os resultados da conta direto e depois vocês confiram com mais calma pausando o vídeo. Mas eu quero fazer esse exemplo aqui. Eu quero pegar essa matriz e inverter. Como eu já falei para vocês, mostre que ela é inversível. Bom, dá para fazer isso por determinante, que é a aula futura. Só que eu pedi falando, determinando a sua inversa. Então, tá aí a minha matriz A, e depois aqui eu deixei um A vezes A menos 1, ok? Então, vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer, então, vai ser pegar essa matriz A e escrever a identidade do lado. Então, ó, vou colocar aqui, ó, 1, 1, menos 1, 1, 1, menos 1, 2, 1, 1, 3, menos 1 e 1, passo uma linha pontilhada, escrevo 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Eu não sei como que você aprendeu, mas eu vou ensinar de uma forma que eu particularmente faço. A gente vai fazer exatamente o que a gente fazia para sistemas lineares. Eu vou zerar primeiro a diagonal para baixo. Só que desta vez, eu não quero transformar esse cara na matriz identidade, eu quero sempre que minha diagonal seja igual a 1. Então, em algum momento, se o número da diagonal não for 1, eu preciso multiplicar pelo seu inverso, né, para poder forçar a dar 1. Eu tenho que fazer virar a identidade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser eliminar esses 2 caras aqui. Antes de qualquer coisa, é aquela história do algoritmo, tá, gente? Não vou ficar repetindo todas as vezes, não. Só vou falar a primeira vez. Aqui já é 1, mantenho a linha. A linha não era 1, procuro se alguém é 1. Porque tem que ser, né? A identidade tem que ser 1 agora. Procuro alguém que é 1, debaixo deles. Se nenhum deles for igual a 1, eu vou lá e divido a linha por um número, fixo ela e começo as operações elementares. Nessa daqui vai ser L2 menos 2L1, o algoritmo lá das aulas anteriores, L3 menos 3L1. Quando você realizar essas operações elementares, a primeira linha ela vai permanecer 1, 1, menos 1, 1, 0, 0. A segunda vai dar 0, menos 1, 3, menos 2, 1 e 0, tá, pessoal? Eu já tenho essas contas prontas, já estou colocando para a gente ganhar tempo. Porque o escalonamento, vocês já sabem, ó. Esse, menos 2 vezes esse, 0. Esse, menos 2 vezes esse, menos 1. Esse, menos 2 vezes esse, dá 3, que é menos 2 mais 1, 3. E assim por diante. Mesma coisa eu vou fazer com a L3. Já tenho ela pronta, isso aqui vai dar 0, menos 4, 4, menos 3, 0 e 1. Pronto, tá aqui a minha segunda parte. Já zerei aqui e morreu o problema. Aonde que eu foco agora? Daqui para baixo. Sempre eu falei para vocês que é daqui para baixo. Eu vou zerar esse cara aqui. Só que eu tenho que lembrar que aqui tem que ser 1. Agora, obrigatoriamente, para inverter a matriz, tem que ser 1. Não é 1. O que eu tenho que fazer? Nesse caso inicial aqui, a única operação que eu preciso fazer para que seja 1 não vai querer trocar a linha 1 com a linha 2. Vocês não podem. É de baixo, lembra? Fixa em cima e vai mexendo para baixo. Daqui a pouco vocês vão ver que a coisa vai mudar. Eu vou ter que fixar embaixo e mexendo para cima. Tá? Mas não é muito difícil de entender isso também, não. A linha 2, eu vou multiplicar ela por menos 1. Por quê? Porque eu quero forçar esse cara a dar 1. Tá? Então, copiando aqui a minha matriz já multiplicada por menos 1, vai ser essa aqui, ó. 1, 1, menos 1. 1, 0, 0. 0, 1, menos 3. 2, menos 1, 0. 0, menos 4, 4. Menos 3, 0 e 1. Ok? Aqui, uma pausa. Para quem já sabe fazer a de cima, porque eu tenho que zerar esses caras aqui também, e a de baixo ao mesmo tempo, pode fazer, não tem problema nenhum. Tá certo? Mas dessa vez eu vou querer fazer separado. Vou fazer separado na aula de hoje. Inclusive, no próximo exemplo, eu vou fazer separado. Eu vou zerar tudo para baixo primeiro, da diagonal, e depois eu vou zerar tudo para cima. Lembrando que eu quero que aqui seja 0 agora também, porque agora eu quero a identidade aqui. Perfeito? Lembra da nossa receita. Eu quero a identidade aqui. Então, eu estou forçando dar a identidade através daquelas operações elementares.
Só que antes eu vou zerar tudo que está para baixo da diagonal, transformando a diagonal em 1. Depois eu vou me preocupar com a parte de cima. Quando vocês tiverem, como é que fala? Segurança no processo, eu particularmente já iria fazer esse cara e esse cara ao mesmo tempo. Mas é melhor a gente fazer primeiro, pelo menos o primeiro exemplo separado, e depois nas aulas futuras a gente, quando for necessário, faz de uma vez, ok? Então, vamos zerar a parte de baixo. A operação L3 vai ser substituída por ela mais 4 vezes a linha 2, porque agora eu quero zerar aqui. Ok? Bom, pessoal, eu vou virar a folha aqui e já vou copiar qual que é a matriz resultante das operações. Ah, vocês estão percebendo? Eu esqueci de falar que as mesmas operações que eu faço aqui na matriz A, eu estou fazendo na identidade, ó. Né? Estava acompanhando, ó, por exemplo, aqui eu multipliquei por menos 1, ó. Certo? Bom, quando eu fizer isso daqui, quando eu fizer isso, a nossa matriz vai ficar essa daqui, ó. 1, 1, menos 1, 1, 0, 0, 0, 1, menos 3, 2, menos 1, 0, e 0, 0, menos 8, 5, menos 4 e 1. Perfeito? Então, essa é a nova operação elementar que eu tenho aí. Agora aqui eu preciso pegar a linha 3 e, como a gente já sabe, fazer menos 1/8 a própria linha 3, porque eu quero fazer isso aqui virar 1. Né? Então, aí a minha matriz resultante vai ser 1, 1, menos 1, 1, 0, 0, 0, 1, menos 3, 2, menos 1, 0, e 0, 0, 1, menos 5/8, meio e menos 1/8. Perfeito? Tecnicamente, se fosse um sistema linear, aqui já estaria resolvido, né? Se fosse um sistema linear. Quando pensando em escalonamento lá do sistema. Mas não é. Aqui é uma inversão de matriz. Bom, o que eu fiz? Eu zerei todo mundo que estava aqui embaixo. A diagonal já é tudo igual a 1. A partir do momento que a diagonal é tudo igual a 1, aí agora eu vou começar a zerar em cima. Pessoal, aqui a gente geralmente pensa na coluna. Eu vou zerar a primeira coluna, e depois eu zero essa aqui, e assim eu vou indo sempre, mantendo a linha fixa, fazendo o algoritmo. A parte de cima, ela funciona da mesma forma. Só que a gente vai andando pelas colunas. Eu vou querer zerar agora esse daqui. Quem que vai ser a linha que eu vou travar, que vai ser a linha fixa? Se esse cara está na segunda coluna, a posição da linha vai ser a linha 2. Quando eu for mexer na terceira coluna, quem vai ficar fixa é a linha 3. Então, vê se vocês entendem o que eu vou fazer. Depois eu tento revisar isso de novo. Quando eu quero eliminar o cara que está na segunda coluna, pensando agora na diagonal para cima, eu fixo a segunda linha. Se eu fixo a segunda linha, eu tenho que fazer ela menos essa. Porque a operação era a linha que eu quero alterar com essa daqui. Eu vou fazer essa menos essa. Quando eu for passar para a próxima, porque vai mudar aqui o elemento, a próxima operação que eu vou fazer, ela está na terceira coluna. Então, eu vou fazer a primeira com a terceira, a segunda com a terceira. Veja bem como que eu fiz no algoritmo anterior. Eu pegava segunda com primeira, terceira com a primeira. Então, quem que é a linha fixa? A linha 1. Segunda que muda com a linha fixa. Terceira que muda com a linha fixa. Quando eu passava para esse elemento aqui, que é o da terceira linha, quem que era a linha fixa? A 2. Eu fazia linha 3 com linha 2. Aqui era linha 2 com linha 1. Linha 3 com linha 1. Linha 4 com linha 1. Linha a ser mudada com linha fixa. Como que vai ser aqui agora? Quem que é a linha fixa? Essa. Quem é a linha a ser mudada? Essa. Linha a ser mudada com a linha fixa. Mesma coisa, ó. Linha a ser mudada com a linha fixa. Linha a ser mudada com a linha fixa. Se eu estou nesse cara, então a operação tem que fazer L2 com L1. Tá vendo que o algoritmo, eu estou forçando ele como ser mudada com a fixa. 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 É sempre nessa ordem. Ser mudada com a fixa. Quando eu estiver na terceira coluna, que vai ser a terceira linha que vai ficar travada, vai ser mudada com a fixa. Ser mudada com a fixa. Se tivesse, daqui a pouco a gente vai colocar uma matriz 4x4 para vocês entenderem melhor a ideia, mas tivesse um cara aqui para baixo que a gente já teria eliminado ele. Eu tenho que fazer ele com a terceira. Por isso que dá para a gente adiantar o algoritmo. Então a ideia é assim.
quando eu estou de baixo para cima, é linha 2 com a linha 1, linha 3 com a linha 1, linha 4 com a linha 1, linha 5 com a linha 1. Primeira coluna. Na segunda coluna, para baixo da diagonal, linha 3 com a linha 2, linha 4 com a linha 2, linha 5 com a linha 2, linha 6 com a linha 2. Ou seja, linha a ser alterada com a linha fixa. Quando eu estou na terceira coluna, para baixo da diagonal, é linha 4 com a linha 3, linha 5 com a linha 3, linha 6 com a linha 3, e assim por diante. O jogo inverte quando eu vou para a diagonal superior da matriz. Quem que é esse cara? Segunda coluna. Quem que é a linha fixa? É esse cara. Então eu tenho que fazer linha 1 com a 2. Agora a segunda coluna. Linha 1 com a 3. Linha 2 com a 3. Se tivesse uma quarta coluna, seria linha 1 com a linha 4. Linha 2 com a linha 4. Linha 3 com a linha 4. Diagonal superior, agora eu tô falando. Então, nesse sentido aqui, a primeira operação que eu vou fazer vai ser a linha 1 vai ser substituída por ela menos a L2. Por quê? Porque eu quero zerar esse cara aqui. Pessoal, por que eu preciso primeiro zerar todo mundo aqui, depois e todo mundo tem que ser 1 aqui, para depois começar a mexer com a diagonal superior? Justamente porque tudo que é 0 vai continuar sendo 0 e tudo que é 1 continua sendo 1. Se você seguir essa receita que eu estou falando, tudo que está para baixo da diagonal, como de baixo com a linha fixa, tudo que está para cima da diagonal, de cima com a linha que está fixa para baixo, que é o inverso, né, o contrário, você nunca vai preencher com o número que está zerado e o que é 1 vai continuar sendo 1 na diagonal. Perfeito? Então, ó, essa operação matemática aqui, quando eu pegar e fizer a próxima, isso aqui vai dar 1, 0, 2. Vou colocar direto, tá, pessoal? 1, 0, 2, menos 1, 1 e 0. Ó, zerei aqui, ó. Minha ideia era essa. E as outras eu vou copiar porque eu não fiz nada. 0, 1, menos 3, 2, menos 1, 0, 0, 0, 1, menos 5 oitavos, meio e menos 1 oitavo. Quem que eu quero zerar agora? Esses dois. São os dois que eu quero zerar. Se esses dois caras são os que eu quero zerar, ó, veja que aqui mudou, né? Mas agora não tem problema. Por quê? Porque a terceira coluna acima da diagonal, eu vou pensar a linha 1 com a linha 3, linha 2 com a linha 3. Então, como que fica? A linha 1, eu vou fazer ela necessariamente ela menos 2 vezes a terceira. Porque agora é a linha 1 com a 3. 2 com a 3. A linha 2, eu vou fazer ela mais 3 vezes a terceira. Porque a minha linha 3 agora é a linha fixa. Perfeito? Pessoal, por que eu preciso fazer, então, primeiro a diagonal para baixo, para depois eu começar a fazer a diagonal para cima? Como eu falei agora há pouco, há casos particulares dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Mas eu não quero fazer isso com vocês, pelo menos hoje. Ok? Como que vai ficar? A linha 1 vai ficar... Olha só, aqui eu quero parar para dar ênfase para vocês. Linha 1 menos 2 vezes a linha 3. 1 menos 2 vezes 0. Quanto que dá? 1. Ou seja, o que é 1 continua sendo 1. Linha 1 menos 2 vezes linha 3. 0 menos 2 vezes 0. Quanto que dá? 0. 0 porque era 0, que era 0 continua sendo 0. Você não quer preencher com um número aqui porque você já zerou. Você quer a identidade. Ó, essas duas colunas elas estão prontas. Então você não quer transformar isso aqui em número para ficar voltando e fazendo conta o resto da vida. Você vai lá, preenche um número com 0, depois um número sem 0, e 0 o número de novo, aí preenche outro. Você vai ficar o resto da vida invertendo uma matriz. Agora vamos lá, ó. L1 menos 2L3. Deu o quê? Deu 0. Afinal de contas, eu criei a operação para isso. Bom, agora, já que vocês entenderam a conta, eu já vou copiar o resto aqui. Menos 1, 1, 0. 0, 1, 0. Depois aqui vai dar 1 oitavo. Desculpa, que não é 2, é 1 oitavo. Meio, menos 3 oitavos. E aqui, pessoal, não é 0, não. Aqui é 1 quarto também. Então, essa última parte aqui que eu acabei fazendo uma continha errada. Mas já corrigi. 0, 0, 1, menos 5 oitavos, meio e menos 1 oitavo. Que eram essas operações que estavam aqui. Aqui é 1 oitavo. Ficou um pouquinho borrado, mas... Ok, dá pra gente se entender aqui ainda. Ou seja, se eu olhar para o lado esquerdo, quem que a matriz está aqui? É a matriz de identidade. É uma matriz de identidade de ordem 3. Quem que seria essa daqui, então? Essa seria a inversa. Portanto, a inversa do problema que a gente está procurando é a matriz 1 quarto. Aqui também é 1 quarto. É 1 quarto, 0, 1 quarto. 1 oitavo, meio, menos 3 oitavos,
menos 5 oitavos, meio e menos 1 oitavo. Essa seria a inversa da matriz. Talvez vocês não se lembram, mas tinha aqui, ó, eu tinha deixado esse cara para calcular o que é A vezes A menos 1. Pessoal, pela própria definição, isso aqui tem que dar identidade, tá? Que é um número inverso. E eu vou deixar isso aqui como exercício para vocês treinarem a questão do produto de matrizes. Perfeito? Por fim, o último exemplo, que seria esse daqui. E eu vou tentar agilizar bastante ele, para que a gente não fique fazendo muita conta e estendendo a gravação demais com esse monte de conta. Então, eu quero mostrar que esse mesmo exemplo, só que agora é uma matriz 4x4. Então, vou começar aqui já colocando a matriz 0, 0, 0, 0, 1, 1, uma pontilhada, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 3, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 0, 1. Pronto. Ok? Então, aqui. Vou começar nessa folha e depois eu já vou colocar na que está preenchida, porque a gente já ganha tempo nas operações elementares e já encerramos essa gravação. Então, pessoal, aqui eu já copiei e coloquei a identidade, ela é 4x4. Aqui eu estou mais preocupado agora, não é nem mais com as contas, mas com as operações elementares. Conta a gente consegue conferir com calma. Primeira coisa que eu vou fazer, aqui não é 1, é o algoritmo padrão. Aqui não é 1, se aqui não é 1, eu vou trocar por alguma linha que é 1. Então eu posso escolher tanto a linha 2 quanto a linha 3. O que eu fiz? Já colocando as contas que estão aqui. Eu vim e escolhi a linha 2. Troquei a linha 2 pela linha 1. Perfeito? Troquei a linha 2 pela linha 1. Quando eu trocar a linha 2 pela linha 1, eu vou obter essa nova matriz aqui. Tá? Essa nova matriz aqui, eu vou fazer a única operação elementar L3 menos L1. Por quê? Porque aqui eu já tenho 0 e 0, e aqui eu tenho que zerar esse cara. Fazendo L3 menos L1, eu vou manter a primeira, vou manter a segunda. Essa terceira vai mudar para 0, 1, 1, 0, 0. Ó, vamos lá na linha 3, tá aqui, ó. Mantém a primeira e a segunda. 0, 1, 1, 0, 0, menos 1, 1 e 0. Próxima etapa que eu vou fazer, e aqui já era 0. Veja bem, aqui já está zerado, né? Já escolhi umas coisas a mais aqui. Então, ó, eu quero só zerar, veja bem. Aqui eu tenho que tomar um pouco de cuidado, né? Eu já ia falando besteira. Quem tem que ser 1 não é esse cara, quem tem que ser 1 é esse. Porque aqui tem que estar na diagonal 1. Então, a próxima etapa que eu vou fazer é trocar L2 pela L3. Quando eu trocar L2 pela L3, eu vou obter essa matriz aqui, ó. A linha 2 troca com a linha 3. Eu tenho essa, o mesmo realizei aqui. Depois confiram as contas aí. E agora, a próxima etapa, agora sim, ó. Aqui já é 0, aqui não. Então, aqui eu tenho que zerar esse cara. Aqui tá todo mundo zerado já. Certo? Lembrando o algoritmo, tá, gente? É linha 2 com alguém para baixo. Não vai me querer trocar, porque aqui era 0 também na etapa anterior, trocar com a primeira linha, senão você preenche aqui com 1. Lembra, você vai sempre fixar as de cima e zerando para diagonal para baixo. Conforme você vai descendo a diagonal, pensando que você está eliminando para baixo da diagonal, nunca volta para cima. Nunca vai para cima de novo. Você vai sempre ladeira abaixo aqui mesmo, tá? Próxima etapa é L4 menos 2L2, porque a linha 4 com a linha 2 seria a linha 3 com a linha 2. Perfeito? Fazendo essa operação elementar, a gente tem essa nova matriz. Zerei aqui. Aliás, aqui já veio zerado do anterior. Zerei aqui e aqui. Quem que eu preciso zerar agora? Aqui, ó. Tá vendo que ela já tá ficando na forma escada, ó. Preciso zerar esse menos 2. Já é 1, não preciso fazer mais nada, a não ser fazer L4 com a L3. Zera esse cara, fazendo essa operação elementar, a gente vai obter essa matriz aqui. Ok? Então, fica 0, 0, eu copio o resto, aí fica 0, 0, 0, 5. Bom, e o restante está aqui. Multipliquei a linha por 1/5. Por quê? Porque aqui está 5. Eu tenho que forçar antes de qualquer coisa virar 1.
Lembra que para começar a mexer com a diagonal superior, o meu algoritmo, você precisa da diagonal todos iguais a 1. Então, agora multipliquei aqui por 1. Para resolução do sistema aqui poderia parar, por exemplo. É isso que eu estou querendo dizer. Para inverter matriz, não. Tem que ser igual a 1. Inverto, vai dar isso, multiplico por 1/5, vai dar isso aqui. E agora sim a gente vai começar a pensar na diagonal superior, porque toda a inferior já foi resolvida e toda a diagonal é igual a 1. Se a diagonal aqui é igual a 1, primeiro cara que eu penso é esse, da segunda coluna. Já é 0. Eu vou partir, então, para a terceira coluna. Não tenho o que fazer na segunda, já é 0. Vou partir para a terceira coluna. Quem que eu tenho que me preocupar? Com esses dois aqui, fixando a terceira linha. Tá? Terceira coluna, fixo a terceira linha. Esse já é 0, então só preciso zerar esse. Qual que operação tem que fazer? L2 menos L3. Está aqui. Fazendo a operação, a gente obtém essa nova matriz aqui. Decidi fechar ela aqui só. A gente obtém essa nova matriz aqui. Qual que é? Aqui, ó, 0, 0. E aqui já era 0. Quais são os elementos que eu preciso zerar agora? Esses 3 aqui, que estão aonde? Na quarta coluna. Quem é a linha que eu fixo? A quarta linha. Qual que é a operação que tem que fazer? L1 menos L4. Aqui muda com a fixa. Aqui muda com a fixa. Sempre assim. L1 menos L4, L2 mais L4 e L3 mais L4. Ó, L1 menos L4, L2 mais L4 e L3 menos L4. Né? Essa aqui é a matriz que eu já vinha do caso anterior. E, para finalizar, a gente chega, portanto, que vai dar vai dar a matriz identidade à esquerda e, portanto, a matriz que deu aqui do meu lado direito, não tem mais o que fazer, seria a inversa do meu problema. Perfeito? Bom, pessoal, coloquei 2 exemplos, o último eu fiz com umas contas um pouco mais rápidas, para não ficar extensa essa gravação. Todas as operações de multiplicação, então, acabou, inversão de matriz a gente já sabe. Sistemas lineares a gente também já aprendeu, produto de matrizes, inversão de matriz, tudo que eu tinha para falar de matriz, estou querendo dizer, é que já foi dado, pelo menos para essa revisão rápida. Na próxima aula, nós já vamos começar a tratar de determinantes. Qual que é a função do determinante? Então, eu vou partir da ideia que o determinante é a condição para que uma matriz seja ou não inversível. Então, obrigado pela participação de vocês mais uma vez. Curtam, compartilhem, levem esse vídeo adiante e nos vemos nos próximos vídeos. Então, valeu e até a próxima.